Senhor Jesus. É uma alegria imensa estar com cada um de vocês, vendo cada rostinho animado, empolgado, né? Feliz. Não tem coisa melhor do que a gente estar feliz na presença do Senhor. Amém? Sem perca de tempo, quero chamar o pastor aqui, pastor Alexandre, vem para cá. Glória a Deus. Quem não conheceu o pastor Alexandre ainda, levanta a mão assim. Olha aí, pastor, você tem que vir mais vezes aqui, ó. Tanta gente. Glória a Deus. Pastor Alexandre é um amigo que a gente conheceu tem um pouco de tempo já, né? Graças a Deus. A gente tem caminhado assim, numa amizade, um laço de amizade grande, né? Isso. Então, pastor, para quem olha para ele assim, fala assim: poxa, esse aqui é um homem de Deus. Amém, gente? Amém, Jesus. Coronel do Exército, Aleluia. servo do Senhor. Aleluia. E hoje vai ministrar para nós. Estenda sua mão para cá. Vamos apresentar a vida dele. Ele vai apresentar também daqui a pouquinho o pastor Marquinhos que está ali. Pai, no teu nome nós queremos te honrar, Jesus, pela vida do teu servo, do teu filho. O Senhor vem falar conosco, Senhor, de forma poderosa. Que os céus se abram, Senhor, sobre este lugar. Ó Deus, e que possamos receber uma palavra rema, diretiva do teu trono, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Te amo, Pai. Obrigado pela confiança. Amém, queridos? A paz do Senhor? Alegria estar aqui. Mais uma vez, pastora Normânia, pastor Jean, essa igreja linda, amém, queridos? Eu já me sinto amando, já me sinto em casa, viu, gente? Já estamos em casa. Eu quero aqui apresentar também o pastor Marcos, nosso filho amado, é homem de Deus, um dos Eliseus, né? Um dos Eliseus. Deus, ele sempre, é interessante, queridos, que eu acredito demais no ministério de Eliseu. Acredito demais. Eliseu, ele entendia que Elias carregava algo que ele precisava estar perto. Você entende isso? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é seu Elias? Aleluia! Nós precisamos entender que isso é princípio de Deus. Isso é princípio. Eu louvo a Deus, eu te amo, cara. Te amo mesmo, tua família, todo mundo. Pastora Ana Flávia. É uma alegria estar aqui. Pastor Jean, te amo. Pastora Normânia também. Nosso coração queima, né, por vocês, pela simplicidade, pelo cuidado que vocês têm com esse povo. A gente vê que é um cuidado mesmo. É um cuidado. E hoje em dia, infelizmente, isso não é normal. Infelizmente, isso não é normal, né? Mas nós estamos aqui para restaurar essas coisas. Nós acreditamos nisso em nome de Jesus. Queridos, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Temos vivido dias muito preciosos. Antes disso, eu quero que você feche seus olhos bem rapidamente, por favor. Você coloque a sua mão direita na sua cabeça. Isso. Fala assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu levo a minha mente cativa à tua palavra. Eu repreendo, anulo e cancelo tudo aquilo na minha mente que tente roubar a semente da palavra de Deus. Senhor Jesus, eu te entrego a minha mente, que sejam desconstruídas todas as estruturas espirituais que me impedem de entender e de acessar novos lugares em Deus, em nome de Jesus.
Amém, queridos? 2 Reis, capítulo de número 4, verso 8. Nós vamos discorrer aqui um pouco sobre a história desse homem, uma parte apenas da história desse homem chamado Eliseu. Algo que nessa manhã, eu acordei bem cedo. Ontem eu estava muito cansado. Normalmente eu gosto muito da madrugada que dizem que a fila é menor, né? Na madrugada a fila é menor. Mas eu estava muito cansado essa noite. Eu fui dormir já pensando: Deus, eu queria que o Senhor falasse ao meu coração de forma muito preciosa. Mas aí o Senhor falou: não, descansa. Descansa que amanhã eu falo com você. Eu falei: tá bom. E aí eu fui descansar e logo acordei bem cedinho. Estava falando com o Marcos, pastor Marcos. Eu acordei bem cedo. Eu normalmente acordo muito cedo. E eu fui ali, então, ouvir o que Deus tinha para falar conosco. E essa palavra, queridos, ela mexeu muito com o meu coração. Eu vou ler com você. Nós vamos desenvolver e deixar o Espírito ministrar a nossa mente, o nosso espírito. Amém, queridos? Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Fala assim comigo: todas as vezes que o homem de Deus passava por aquele lugar, uma sunamita fazia questão que ele sentasse na mesa dela. Assim, todas as vezes que passava, ele sentava lá naquele lugar e fazia uma refeição. E ela disse ao seu esposo: vejo que este que passa sempre por aqui é um homem santo de Deus. Ela reconheceu aquilo que aquele homem carregava. Ela reconheceu que aquele homem, ele não era um homem natural. Ele era um homem que vivia em outras dimensões, em outras esferas no reino do Espírito. E aí diz assim ainda a palavra: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele, fala assim comigo, uma cama, só os vivos, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Então, aquela mulher, ela conversa com seu esposo e ela fala assim: olha, nós vamos no nosso terraço fazer um quarto para o profeta. Nós vamos fazer um lugar, porque apenas uma refeição com ele não é suficiente. Eu quero ter um pouco mais de tempo, eu quero conviver um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais com esse homem de Deus. Então ela colocou ali no terraço da sua casa uma cama para que ele pudesse dormir, uma mesa e uma cadeira para que ele pudesse estar à mesa, e uma lamparina. Obrigado, querido. E uma lamparina colocou ali. E tudo isso tem uma simbologia profética, amém, queridos? Há uma simbologia profética, porque seria alguém que traria, de alguma forma, como homem de Deus, ele estava ali representando o Senhor, ele não estava se representando. Não fomos chamados para substituir o Senhor, mas para representá-lo. Posso ouvir um amém? Você não foi chamado para apontar a Deus, mas para representar a Deus. Posso ouvir um amém? Você apontar o caminho e você representar o caminho são coisas diferentes. As pessoas vão acessar o caminho que você representar. E ali aquele homem, ele representava o Senhor. E ali aquela mulher e aquele esposo colocaram uma cama, uma mesa
uma cadeira e uma lamparina. A cama fala de um lugar de descanso, alguém que traria para aquela casa, alguém que traria para aquela família um descanso. A mesa fala de um lugar de comunhão, mas não somente isso, porque a mesa é um lugar de filhos, a mesa é um lugar de intimidade, a mesa é um lugar onde você não tem armas, onde você não tem armaduras, onde você só pode oferecer aquilo que você tem para oferecer. A cadeira fala de um lugar e uma lamparina. A palavra de Deus fala em Provérbios 20, 27 que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Como é que as lamparinas antigamente permaneciam acesas? Fala assim comigo: a lamparina precisava ter azeite. Amém, queridos? A lamparina precisava ter azeite para que ela pudesse permanecer acesa. E não mudou. Esse entendimento ele não mudou. Mas eu vou continuar lendo aqui com você. E ele continua dizendo assim: quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo um profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar a sunamita. Geazi era um discípulo de Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Elias já tinha partido, sim ou não? Já tinha partido. E agora Eliseu, ele era um homem. Eliseu, ele era um homem que, assim como ele foi formado, ele também formava pessoas. Eu estou aqui num lugar que eu sei que tem esse entendimento da necessidade de formar pessoas. Amém, queridos? Então, Eliseu, ele tinha, Geazi falou para Geazi: ei, chama lá a sunamita para mim. E aí ele chama a sunamita. Verso de número 13. Este tinha dito a Geazi: olha, Geazi, fale com essa sunamita. A senhora tem nos tratado com tanto cuidado, a senhora tem nos tratado tão bem. Diz aqui a palavra, verso 13 e 14. O que podemos, olha só, o que podemos fazer pela senhora? O que podemos fazer em seu favor? O que podemos fazer para te abençoar? O que podemos fazer para te ajudar? Por quê? Ela pediu alguma coisa? Essa mulher pediu alguma coisa? Não. Mas a honra que essa mulher dava ao profeta moveu o céu. Ei, entenda isso, é princípio. Nós não estamos falando aqui de endeusamento ou de idolatria de homens. Estamos falando de um princípio do reino dos céus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Isso é um princípio. Essa mulher, ela não pediu nada. Ela não pediu nada. Ela apenas fez de todo o coração. Ela apenas reconheceu o que aquele homem carregava. Havia um desejo no coração dela por aquilo que ele tinha dentro dele. Ei, o Cristo que vive em você precisa atrair pessoas a você. Precisa atrair pessoas para sua casa. Precisa atrair pessoas para sua igreja. O Cristo que vive em nós. Amém, queridos? E aí podemos fazer alguma coisa, podemos falar junto ao rei, podemos ir ao comandante do exército. Ela havia respondido: Senhor, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Queridos, essa história, ela tem tantos princípios, ela tem tantos ensinos. Ela tem tantos ensinos porque essa mulher, ela não estava desejando uma posição, ela desejava um coração. Entenda algo, mais do que posição, Deus quer te dar um coração, porque quando você tiver um coração, Ele te dará uma posição. E ela queria apenas o que ele queria honrar a vida daquele homem.
queria aprender com alguém que andava num nível com Deus diferente do dela. Ela queria ouvir aquele que tinha intimidade com o Senhor. Ela queria aprender, ela queria, entenda algo, Deus não pode ativar algo em você que ainda não foi transferido. Deus não pode ativar em você algo que não foi transferido. Só há ativação depois que houver uma transferência. Só pode ser ativado em você aquilo que já foi transferido. E não há transferência sem convivência. Não há transferência sem convivência. Sabe, os seus pastores, sabe, os líderes de célula que Deus te deu, sabe, essas pessoas, os homens e mulheres de Deus que Deus colocou na sua vida, são pessoas que Deus separou para transferir da parte do Senhor algo para você. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Para transferir algo para você, porque Deus quer ativar, mas a ativação vem depois da transferência, e não acontece transferência se não houver convivência. Em 2 Reis, no capítulo de número 2, ele diz que primeiro ele ia para Gilgal, depois Elias disse que iria para Betel, depois Elias disse que iria para tal lugar, disse que iria para o Jordão. E aí Eliseu fala: vive o Senhor, que onde o Senhor for eu irei, onde você for eu estarei. Por quê? Era idolatria? Não! Era alguém que havia entendido um princípio do reino dos céus, de transferência. Um princípio de transferência. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. E aí ela fala assim: não, todas as vezes que aquele homem passava, ela queria tomar um café com ele, ela queria ter uma mesa com ele, ela e o esposo queriam ter uma mesa com ele. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós nos enclausuramos nas nossas convicções e não queremos aprender, porque muitas vezes a nossa aprendizagem, ela vai depender de desconstruções nas nossas vidas. Jeremias capítulo 1, verso de número 10, o Senhor ele fala para Jeremias: eis que eu te escolhi e te estabeleci, te dei autoridade sobre reinos e nações, para derrubar, arrancar, destruir, arruinar, mas para plantar e edificar. Entenda algo, ele fala 6 verbos aqui: derrubar, arrancar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Você não pode plantar nada e construir nada que vem da parte de Deus, enquanto você não decidir derrubar, arrancar, destruir e arruinar o que não faz parte do projeto do Senhor na sua vida. Antes de plantar e edificar, eu vou precisar derrubar, arrancar, destruir e arruinar o que não permite que o reino de Deus seja estabelecido em mim. São hábitos, são pensamentos, são convicções, são certezas limitantes, são traumas. Você sabe o que Deus está falando com você, o que te impede de acessar esse lugar. Ele estabelece Jeremias sobre reinos e nações. Quando ele fala sobre reinos, ele está falando de uma esfera espiritual. Quando ele fala nações, ele fala de uma esfera natural. Por quê? Porque você só vai avançar na esfera natural depois que você avançar na esfera espiritual. Sobre reinos e sobre nações. Você só ganha um território depois que você ganha o céu do território. Por isso que lá em Deuteronômio 28, verso de número 23, a palavra do Senhor vai falar que existe um céu sobre a nossa cabeça. O céu sobre a tua cabeça. E ali ele está falando de bênçãos e maldições.
Existe um céu sobre a minha cabeça, existe um céu sobre a minha cabeça. E ali diz, naquele texto de Deuteronômio 28, 23, que o céu era de bronze e que a terra era de ferro. Por quê? Porque está falando de um contexto de maldições, está falando de um contexto de práticas que elas não atraem o céu, de práticas que fecham o céu para você, e que quando fecha o céu vai fechar a terra também. Quando fecha o céu, aquilo que você planta não vem. Por isso que em Gênesis, no capítulo 2, verso de número 5, quando Deus já tinha criado, lá em Gênesis 1:11, abre sua Bíblia comigo, por favor, Gênesis 1:11, depois vamos voltar aqui nesse texto. Gênesis 1:11. Diz assim a palavra de Deus: e Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. O que Deus havia criado aqui? Me ajuda, nos ajuda aí. O que Deus havia criado? Você acabou de ler, me ajuda? Ervas, isso? Sim ou não? Não é isso que você acabou de ler comigo? Ok, Deus havia criado as ervas aqui da mesma maneira, só que eu quero te mostrar em Gênesis 2:5. Olha o que ele diz. Gênesis 2:5. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivá-la. Ora, Deus não havia criado em Gênesis 1:11 a erva, a planta? Por que em Gênesis 2:5 diz que não havia planta na terra? Por quê? O capítulo 1 de Gênesis fala da criação na dimensão do Espírito. O capítulo 2 de Gênesis fala da criação na dimensão da manifestação daquilo que foi criado. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 27, ele diz o seguinte, vamos lá voltar mais um pouquinho. Assim Deus criou o ser humano, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 1:27, ele criou homem e mulher, sim ou não? Mas aí eu te pergunto, em Gênesis no capítulo 2, no verso 18, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. Ora, ele já não tinha criado homem e mulher em Gênesis 1? Por que fala que somente aqui, ele já não tinha feito? Não! O que eu e você precisamos entender com essa palavra? Que existem coisas que Deus já criou nas regiões celestiais, na eternidade, para você desfrutar. Mas existe o tempo da manifestação daquilo que Deus criou para você. Primeiro ele cria no Espírito, depois ele manifesta na terra. Primeiro ele cria no Espírito, depois ele manifesta na terra. Por que a terra se transforma numa terra de ferro? Porque o céu é de bronze. Porque o céu é de bronze. Ei, queridos, mas quando os céus se abrem, a terra, ela passa a ser o que diz em Mateus capítulo 13, uma boa terra, que frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Existem realidades que estão preparadas para você, mas que ainda não foram manifestas. Existem realidades que foram preparadas para você, mas ainda não foram manifestas. Realidades. Então deixa eu dizer uma coisa para você.
essa mulher chega ali em 2 Reis, no capítulo 4. Então o profeta pergunta para ela: tem alguma coisa que nós possamos fazer para te abençoar? E ela fala: não há, está tudo bem. Está tudo bem. Existem dois entendimentos para essa resposta. Ou ela estava cansada de tentar, ou ela estava cansada ela não queria nem mais abrir aquilo que ela sonhava, porque ela já estava cansada de frustrações, de não darem certo as coisas. Ou então, essa mulher, ela poderia ter uma fé tão grande, que ela poderia dizer: eu vou continuar honrando o meu Deus, eu vou continuar honrando os homens de Deus, porque Deus conhece todas as coisas na minha vida. Ele sabe o que você precisa. E aí, queridos, o profeta pergunta então a Geazi: Geazi, o que se pode fazer por ela? E Geazi responde: olha, ela pode até ter dito que não precisa de nada, mas eu sei que ela não tem filhos. Eu sei que ela não tem filhos. E aí Eliseu no verso 15 fala: vá chamar então essa mulher. Ele a chamou e ela pôs a porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano você terá um filho. E diz a palavra que essa mulher veio a ter um filho. Só que um pouco depois, esse filho diz ali no verso de número 18, escute aqui comigo: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. E de repente ele disse a seu pai: aquele menino que era fruto de um milagre, era fruto de uma profecia, aquele menino que era fruto de um sonho que aquela mulher tinha, que estava guardado. Tanto é que essa mulher, tem um determinado momento que essa mulher vira para ele e diz assim no verso de número 16: não, meu senhor, não minta para sua serva. Ou seja, não minta que eu vou poder ter filhos. Não minta que esse sonho, que talvez já tenha sido enterrado, possa se tornar realidade. E aí, queridos, o que acontece? O menino cresce e certo dia foi se encontrar com seu pai. E no ano, olha só, foi se encontrar com seu pai, que estava no campo trabalhando. E de repente, aquele menino, fruto de um milagre, ele diz o seguinte para o seu pai: ai pai, a minha cabeça está doendo, pai. Ai pai, a minha cabeça está doendo. Pai, eu estou sentindo algo aqui que não é normal, pai. Talvez algumas pessoas hoje aqui, por essa frase, você se lembre de alguém que você perdeu. Ai pai, isso aqui não está normal. E diz a palavra no verso de número 20: ele tomou e levou para sua mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia. E então, o que está escrito na sua Bíblia? Morreu. Ela subiu e deitou o menino sobre a cama do homem de Deus. A primeira coisa que veio na lembrança daquela mulher foi um homem de Deus, um homem que tinha liberado palavras proféticas na vida dela e do esposo. A única coisa que aquela mulher lembrou foi de um homem que fazia diferença, que passava, ela reconhecia o que ele carregava, que ele deitava lá na casa dela, lá no terraço, que eles hospedavam aquele homem, que ela não ficou satisfeita em ter apenas uma mesa com ele, tomar um café, ela queria que ele ficasse mais tempo. Foi a primeira coisa que ela se lembrou. E diz a palavra que ela levou o filho dela que tinha morrido, deitou aquele filho naquela cama. Eu fico imaginando o desespero, queridos, o desespero de uma mãe, de um pai que perde um filho. E algo que ela não esperava acontecer. Não esperava. E aí acontece que deita lá, e aí o profeta Eliseu manda Geazi, o seu discípulo: olha,
vai lá, leva o bordão, leva isso, leva aquilo, vai lá e ora pela vida dele, diz a palavra. Diz a palavra. Eu estou resumindo aqui a história, amém, queridos? E aí, não deu certo. Aí daqui a pouco vem a mulher sunamita, ele vê a mulher sunamita se deslocando, ele vê a mulher sunamita vindo na sua direção. E aí o Eliseu, o homem de Deus, ele diz assim: olha, vá correndo ao encontro daquela mulher, vá correndo ao encontro dela, porque alguma coisa pode não estar boa. Não é normal essa mulher estar aqui, alguma coisa pode não estar boa. Então vai ao encontro e vê realmente o que aconteceu. E chega um determinado momento que aquele homem de Deus, Eliseu, ele fala: já que não tem problema, Geazi, eu não vou desistir. Volta até lá onde estava morto o menino, na cama que ele deitava. Diz a palavra que no verso de número 33, então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor, e aí na oração ele recebeu a instrução. Ei, muitas vezes eu quero receber uma instrução, mas eu não estou no lugar de oração. A oração que você precisa está na oração, a instrução que você precisa está na oração que você não faz. A instrução que você precisa está na contemplação que nós não fazemos. E essa palavra, queridos, veja bem o que diz aqui. Esse homem, verso de número 33, Eliseu então ele entra, fecha a porta e ora ao Senhor. Verso de número 34, ele já tinha recebido as orientações. E aí diz a palavra, ele subiu a cama, deitou-se sobre o corpo do menino morto. Ele se deita sobre o corpo do menino morto, coloca a sua cabeça encostada na cabeça dele, o seu nariz e a sua boca encostado nele, os seus olhos nele, o seu peito encostado naquele corpo do menino. E diz a palavra, subiu, verso de número 34, subiu a cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, pondo os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele. Ei, fala assim comigo: boca, olhos e mãos. E aí diz a palavra, e se estende sobre o corpo do menino, e diz a palavra, e o corpo do menino, meu Deus, o corpo do menino aqueceu. Deixa eu dizer algo para você. A vida de Deus que pulsa em você precisa gerar vida em quem está morto. Precisa gerar vida. Ele diz que aqueceu, fala de foi algo transferido. Ele transferiu aquilo que ele carregava. Ele transferiu aquilo para o menino morto. Ele transferiu para o menino. Eliseu então ele se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Olha só, andou de um lado para o outro. Eu fico imaginando Eliseu na expectativa, precisa acontecer alguma coisa, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, muda. Pai, em nome de Jesus, muda a realidade, Senhor, da vida desse menino, Senhor. Foi o Senhor que deu para essa mulher. Meu Deus, o clamor que não havia no coração inquieto de Eliseu. Ele tinha um coração que moveu os céus. Deixa eu dizer algo para você. É isso que precisa acontecer na sua casa. Tudo aquilo que tem morte precisa vir à vida por causa do calor do Espírito que há dentro de você. Aleluia! O calor do Espírito. Acesse esse lugar. Não se contente com uma vida cristã medíocre. Ei, deixa eu te dizer algo.
Deus não te chamou apenas para obedecê-lo, mas para honrá-lo. Posso ouvir um amém? Lucas 17:10 fala que o Senhor, Ele fala do servo infiel. Lucas 17:10, olha o que ele diz aqui. Lucas 17:10, ele fala assim, que lhe chamarei de servo inútil, se fizer apenas aquilo que lhe for ordenado. Lucas 17:10, coloca lá para nós, por favor, meu amado. Lucas 17:10, olha o que ele diz aqui, queridos. Aleluia, aleluia, Jesus. Ele diz assim, que lhe chamarei de servo inútil. Mas pastor, é porque a obediência não é boa? Não, não é nada disso. É porque a obediência é apenas o princípio das coisas e não o final delas. Posso ouvir um amém, queridos? A obediência é apenas o começo, é apenas o princípio. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Ele precisa ser um relacionamento de honra. Olha o que ele diz aqui. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente, meu Deus do céu. Ei, se você acha que a sua obediência é suficiente, eu quero te dizer que ainda não é suficiente. Ah não, eu sou obediente, acabou a minha missão. Não acabou a sua missão. A sua missão, ela termina quando a sua obediência, ela é transformada em honra. Porque a honra fala de uma obediência que já se tornou a sua vontade. Obediência fala de cumprirmos uma vontade que não é nossa. A honra fala quando essa vontade, ela já se tornou nossa. Amém, queridos? Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Eu sempre dou esse exemplo com o meu filho Caio. Eu chego do trabalho e falo assim, filhão, compra pão lá para o pai, por favor. Aí o seu filho, ele vai lá e vai comprar como um filho obediente. Glória a Deus. Só que deixa eu te dizer algo. O seu filho, ele vai amadurecer, ele vai crescer, e à medida que ele conhece o coração do pai, não será mais necessário que o pai peça alguma coisa. E aí chega um dia que eu chego do trabalho e falo, filho, compra o pão para o papai, por favor. Não, pai, o pão já está na mesa. Pai, o pão já está na mesa, pai. Essa é a diferença da obediência e da honra. A honra, você já sabe o que deve ser feito. A honra, você não precisa ninguém te pedir, ninguém estabelecer nada para o que você faça. Por quê? Porque já foi gravado na tábua do teu coração. Um líder, ele pode ensinar o que sabe, mas um pai transfere quem ele é. A religião pode te ensinar a perdoar, mas o reino de Deus, ele vai te ensinar a não se ofender. Então o coração do pai precisa ser transferido para o filho. Amém, queridos? E aqui ele chama de servo inútil. Meu Deus, mas eu estou obedecendo. Como é que o Senhor me chama? Era Jesus falando, tá, queridos? Não é Alexandre não, tá? Era Jesus. Briga com Jesus se você não gostou. Jesus. Inútil. É que duro isso. Como que eu sou inútil se eu estou fazendo o que é para ser, o que eu devo fazer? O problema é esse. O problema é que eu paro naquilo que eu devo. Eu não entendi aquilo que o Pai quer. Eu não entendi que eu posso ir além. Eu não entendi que eu posso realmente ir além. Por isso que o nosso coração precisa voltar ao lugar de filhos. No começo da nossa vida cristã, nós temos uma revelação de Deus como pastor, porque no começo somos apenas ovelhas. Só que à medida que você vai sendo cuidado pelo Senhor, cuidado pelos Eliseus que Ele coloca na sua vida, você deixa de ser apenas uma ovelha e vai se tornando senhor e senhora de coisas que você era escravo.
Por isso ele diz que é Senhor de senhores. Coisas que te afligiam, te escravizavam, dores que você não suportava, que atrapalhavam você de avançar, você passa a ter domínio sobre essas dores, você passa a ter por quê? Porque o Espírito, ele vai enchendo você, vai enchendo o seu coração, vai enchendo a sua alma, vai curando você, e aí você vai deixando o estágio de apenas ser uma ovelha, e vai se tornando o Senhor, Senhora, de áreas da sua vida, que você gostaria, que antes você era escravo ou escrava. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Quem que entendeu que Deus te chamou como Senhor também, diga amém. Porque Ele é Senhor de senhores. Olha só, queridos, Ele é Senhor de... Ou seja, você não pode ser senhor de algo que Ele ainda não é na sua vida. E aí a vida cristã, ela vai avançando, você continua, talvez nos seminários que você participa, talvez nos treinamentos que você participa, talvez no andar com Eliseu que Deus colocou do seu lado, e aí a sua revelação de ovelha, ela vai passando por uma revelação de Senhor, porque você passa a governar áreas, você passa a dominar áreas que te escravizavam antes. Mas não para por aí, até o momento que você começa a entender que você é um rei, é uma rainha do Senhor. Você passa a ver o Senhor como o rei da sua vida, porque Ele é rei de reis e Senhor de senhores, além de ser pastor de ovelhas. Ou seja, é o momento que você começa a estabelecer o governo dos céus na sua vida, sobre as circunstâncias. Você passa a manifestar, não somente, você passa a impartir um ambiente que você carrega, porque ninguém pode manifestar aquilo que não carrega. Ninguém. Você só pode manifestar algo que é real na sua vida. Amém, queridos? Algo que é real. E aí vem a revelação de reis e rainhas, e aí ele fala para mim e para você em Provérbios 25:2. A glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos reis é descobrir as coisas que Deus esconde. E aí os reis e rainhas vão descobrindo as coisas que Deus escondeu, as coisas preciosas, o caminho de um casamento abençoado, de um ministério frutífero, o caminho de uma vida profissional próspera. São coisas lindas que estão escondidas, mas Ele revela aos reis e rainhas que descobrem. É um processo de revelação que ela vai acontecendo no processo onde eu ando com Ele. Só, queridos, que o plano B de Deus, fala assim comigo, o plano B de Deus é nos devolver ao plano A. Ou seja, o último estágio é quando eu realmente reconheço Ele como um pai. O rei, ele precisa descobrir as coisas. O rei, ele precisa descobrir as coisas que o rei escondeu. O filho, ele recebe transferido o coração do pai para ele. Ele passa a entender o que o pai quer. Ele passa a se mover por aquilo que o pai se move. Ele passa a ser conduzido por aquilo que o pai é conduzido. E aí o Senhor nos faz voltar, porque em Lucas 3,38 a palavra de Deus diz que Adão era filho de Deus. Ou seja, o plano original, na realidade ele é restaurado quando eu penso que eu estou chegando lá no fim, Ele me leva de volta lá para o começo, onde nós nunca deveríamos ter deixado de ser filhos. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E assim foi, queridos. Eliseu, eu fico imaginando quantas coisas Eliseu aprendeu. Quantas coisas Eliseu pôde aprender ali naquela realidade. Quantas coisas Eliseu pôde aprender. 2 Reis, capítulo de número 2, um pouquinho antes. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal.
em companhia de Eliseu, e Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aí Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não te deixarei ir sozinho. Não te deixarei ir sozinho. Você vê Paulo sozinho? Não, sempre tinha Timóteo, Tito e todos aqueles outros, Marcos, Barnabé, Silas. Sabe qual o problema? É que às vezes nós escolhemos companhias que nos afastam do altar. Às vezes nós queremos viver as realidades do Senhor, do reino dos céus, mas não escolhemos ainda. Estamos demorando para andar com as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Estamos demorando para andar com elas. E andar com elas é andar com elas. Entenda algo: existe uma bênção sacerdotal sobre a tua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Existe uma bênção sacerdotal sobre você. Existem pessoas que não reconhecem a importância da bênção sacerdotal. A importância da bênção sacerdotal. Eu e o pastor Marcos tivemos agora numa sexta-feira num congresso. Essa sexta-feira, um apóstolo que veio lá do Amazonas. E no momento que falava o filho dele na fé ali, o pastor ali falando, ministrando. E aí ele contando a história dele. Que ele, quando chegou na igreja, chegou com uma vida muito miserável, queridos. Sofrido emocionalmente, financeiramente, arrebentado. Ganhava cerca de R$500 por mês. Uma vida sofrida. Fora tantas outras coisas dificílimas que aquele homem passou. Mas aquele homem, ele entendeu que Deus tinha colocado um Eliseu na vida dele. Ele entendeu que Deus tinha colocado um Eliseu na vida dele. E hoje, esse homem que chegou com aquela vida miserável na igreja, é um grande empresário, dono de 22 empresas. Você já parou para pensar? Num determinado momento do seminário, ele falou assim: quem é que está aqui com problema grave, com conta atrasada da sua luz, da sua água? Várias pessoas levantaram a mão. Falou: faz uma fila aqui agora que eu vou pagar a sua conta. Algo mais de R$30 mil de conta de água e luz. Aí ele falou: sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei quem foi que me deu o que me deu. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei que o Deus que me tirou daquela situação miserável pode tirar você também. Violento, queridos, violento, que a gente viu ali, mano. Foi violento. Homem que não tinha nem o que comer direito. Nós precisamos conhecer mais o Deus que a gente serve. Conhecemos um Deus, falamos de milagre, mas não estamos vivendo milagre. Falamos de fé para as pessoas e não estamos vivendo a fé que falamos acreditar. Estamos falando de milagres, de profundidade, e vivemos nas regiões rasas da vida. Queremos a glória de Deus invadindo a nossa vida e continuamos com as festinhas, com a cervejinha, com as piadas pornográficas. Ei, Deus quer que nós entremos e acessemos novos níveis. Aplauda Ele em nome de Jesus. Novos níveis, em nome de Jesus. Aí vem os amiguinhos do trabalho e fala lá pro cara uma piada pornográfica, ele começa a rir, kkk nada, meu irmão. Se posiciona, tu é homem de Deus, cara. Posiciona. Isso não serve mais para você.
não serve mais para a tua casa. Você está contaminando o teu altar. Está contaminando. Qual é o nível que você quer andar com Deus? Você quer continuar na multidão ou você quer viver o milagre dos discípulos? Deixa eu te dizer algo, lá em Mateus no capítulo 14, nós vamos ver que houve, um pouco antes, a multiplicação dos pães para a multidão. Ei, mas a multidão não andou sobre as águas. Quem andou sobre as águas foram os discípulos. Os discípulos andaram sobre as águas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem níveis. Os níveis de aliança que você anda vão determinar os níveis de milagre que você vai viver. Qual é o nível de aliança que nós estamos andando com o Senhor e com os Eliseus que Deus colocou na nossa vida? Aí às vezes nós vemos um irmão que está padecendo, às vezes até é ministro de louvor, mas lá fora trabalha com música. Aí um outro irmão, ele contrata uma pessoa de fora, paga a pessoa de fora, o irmão amíngua, não recebe uma oferta, passando necessidade em casa. Gente, tem que mudar essa realidade, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que mudar isso. Eu acredito, queridos, que nós carregamos algo que pode mudar a história da nossa família. A história de Águas Lindas pode ser transformada por você. A história da sua casa e da sua família pode ser transformada por você. Nós podemos mudar a história da nossa nação. Eu continuo acreditando, queridos. Mas a gente precisa mudar a maneira de andar com Deus. A gente precisa mudar na forma de entendermos a aliança. Deixa eu te dizer, nós não andamos juntos porque eu ganho alguma coisa. Não, cara, é porque existe um amor verdadeiro, cara. Existe uma vontade, uma alegria de estar perto. Existem companhias que não têm propósito. Provérbios 13:20. Andarás com sábio e será sábio, andarás com tolo e será destruído. Cuidado, queridos. O outro extremo, sabe qual é? Não, por isso que eu não me envolvo com ninguém. O outro extremo, a pessoa que se isola. Você chama, convida e nunca vem, nunca pode, sempre tem alguma coisa, sempre está ocupado, ocupada. Sempre tem algo mais importante. Sempre tem. Deus está nos chamando para um novo nível de responsabilidade. Posso ouvir amém, queridos? Deus quer que você viva os milagres dos discípulos que os discípulos viveram. Ele não vai só multiplicar os teus pães, você vai andar sobre as águas. Eu acredito nisso. É isso que precisa acontecer, queridos. Enquanto os nossos fundamentos não mudarem, a construção ela não pode crescer muito. Agora, quando você muda os fundamentos, não é verdade, pastores? A construção ela vai mudar. Você pode avançar nela, porque você vai ter uma base, uma estrutura que vai sustentar a construção. Amém, queridos? Uma estrutura que sustenta a construção. A minha oração é para que a tua estrutura, que Deus estabeleça um fundamento tão sólido, tão forte na sua vida, que a construção que Ele tem para fazer na sua vida, ela possa ir tão alto, que como diz a palavra, eu quero encerrar com esse texto do Salmo de número 103. Quero encerrar com esse texto em nome de Jesus. Salmo 103. Verso de número 1. Ele diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Sabe o que o salmista está fazendo aqui?
O salmista, ele estava fazendo uma reunião com ele mesmo. É como se ele tivesse colocado uma cadeira assim. Minha alma, agora eu vou botar você aqui nesse lugar. Você vai ficar sentadinho aqui, nós vamos conversar. Era o espírito de Davi falando com a alma de Davi. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Porque tem muitos lugares em Deus que nós não conseguimos acessar, porque a nossa alma não conseguiu avançar. E aí ele fala: bendiga a minha alma e tudo que há em mim. Bendiga a minha alma e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por quê? Porque a nossa alma, ela tem facilidade de esquecer as coisas que Deus está fazendo. Tem facilidade de se esquecer das coisas que Deus já fez por nós. Tem facilidade de se esquecer das coisas maravilhosas que Deus tem feito, das oportunidades que Deus tem nos dado, com as alianças que tem colocado perto da gente. Amém, queridos? Aí ele continua dizendo: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem cura todas as suas enfermidades. Ele está falando para a alma dele. Entenda isso, ele está tendo uma conversa. Ei, tem algo que a pastora Ana Flávia, ela diz, que é a esposa do pastor Marcos: nós precisamos fazer uma reunião conosco mesmo. Fazer uma reunião. Coloca aqui o pai, coloca aqui o marido, coloca aqui o profissional, coloca aqui o servo de Deus e vamos conversar. Ei, você está atrapalhando ele, você tem que saber o seu limite, você tem que saber o seu lugar. Quem está entendendo essa palavra aqui comigo, diga amém. E ele diz isso, olha, ele está falando para a alma dele. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, minha alma. É Ele quem cura todas as suas enfermidades. Sabe essa ferida que você carrega no seu coração, que te limita nos seus relacionamentos, que parece que todo relacionamento que você tem, você acaba contaminando com as feridas que ainda sangram? Ele está dizendo: minha alma, Ele é quem cura você de todas as suas enfermidades. Amém, queridos? É Ele quem tira da cova a sua vida e te coroa. Fala assim comigo: te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida. Ele está falando isso para a alma dele. E aí ele fala: é Ele, é o Senhor que vai coroar. Fala assim comigo: coroa fica na cabeça, a meia fica nos pés, dentro do calçado, ninguém vê. O que Deus está falando? Eu vou colocar sobre a tua cabeça uma coroa de graça e uma coroa de misericórdia. Ele está falando isso. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Coroa fala de um lugar de autoridade e de publicidade, porque todo mundo vê. Você esconde alguma coisa que está na tua cabeça. Eu não consigo esconder minha careca. Eu não consigo, está na minha cabeça. Cadê os carecas que me acompanham? Tem alguns carecas que eu estou vendo aí. Eu não consigo, porque está na cabeça. Sim ou não? E aí ele fala: é Ele quem coroa você. É Ele quem vai coroar. Enquanto você estiver bendizendo ao Senhor, mesmo no tempo da aflição, mesmo no tempo da dificuldade, Ele coloca na tua cabeça uma coroa de graça, ou seja, um favor que você não merece, e uma coroa de misericórdia. Fala de alguém, Provérbios 28:13, ele diz: aquele que esconde as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e abandona alcança a misericórdia. Ou seja, ele está dizendo assim sobre a tua cabeça: mesmo que você não diga nada para as pessoas vão ter que reconhecer que há favor de Deus sobre a tua vida, que há uma misericórdia, que você deveria ter sofrido determinado dano, mas acabou que não sofreu, porque no meio do processo houve arrependimento na tua vida. Amém, queridos? Fala de coroa. É um lugar de autoridade, e é um lugar onde você não vai conseguir esconder as bênçãos que vão acompanhar você.